Você conhece a macabra história da família Denial? Cleo Denial, a mais famosa dos Denial, personagem principal de Monster High, vivia com a sua família, seu pai Ramsés, que era um faraó, sua mãe Deidire e sua irmã mais velha Néfera Denial. Um dia seu tio queria o trono, então ele decidiu que iria assassinar a família Denial para tomar o trono de seu pai. O seu tio ele tinha muitos recursos, então a família ela tinha que fugir. Eles contaram com a ajuda de um servo de confiança para fugir. E o servo deu a seguinte ideia: vamos enfaixar vocês com essas faixas mágicas e vocês dormirão por alguns dias e ele vai achar que vocês estão mortos. E logo vocês poderão voltar e recuperar o trono. Só que não era bem assim. Os servos estavam todos do lado do tio da família Denial. E aquelas faixas sim eram mágicas. Elas permitiram que a família não morresse e sim dormisse. Porém, foram por milhares de anos. Eles já eram múmias. Aonde as faixas encostaram, ainda permanecia pele humana. Porém, aonde as faixas não tinham encostado, havia apodrecido. Isso gerou uma cicatriz no braço de Néfera. Infelizmente, enquanto a família fugiu, ela acabou sendo separada. Deidire acabou indo para uma tumba totalmente diferente da deles e ficou lá sozinha por milhares de anos. E ficou o Ramsés, a Cleo e a Néfera em outra tumba. E lá, além deles acordarem depois de milhares de anos, eles ficaram muitos mais anos presos lá dentro. A Deidire, ela ficou sozinha em uma tumba e ela tinha a única opção de ler livros para não enlouquecer, porque a única coisa que tinha lá era livros. Então ela ficou esses milhares de anos lendo, mas a sua família ficou aproveitando. E um dia, simplesmente, parecia que houve uma solução para Néfera, Cleo e Ramsés. Uma flor que a Néfera havia ganhado havia florescido, que era a flor cadáver, que florescia de 1.300 anos a 1.300 anos, para ver o tempo que eles estavam presos ali. Essa flor floresceu e lá de dentro saiu uma monstrinha. A Manita Nightshade era essa monstrinha. E, gente, ela com seus poderes de planta, ela abriu simplesmente um pedaço da tumba, ela tirou um tijolo da tumba. E, nossa, parecia que era uma solução para todo mundo ir embora. Parecia, só que simplesmente ela meteu o pé e deixou a família lá, presa sozinha. Só que anos se passaram e eles foram resgatados por nada mais nada menos do que Gullia e Elpis. Ela, estudando em Monster High, ela acabou descobrindo uma passagem secreta na biblioteca e lá ela descobriu um pergaminho que contava sobre o seu destino, sobre a sua alma gêmea. Sim, ela encontrou um pergaminho sobre ela e ela descobriu que a sua alma gêmea era uma princesa egípcia, que era a Cleo. E ela foi seguindo, pistas do pergaminho até chegar à família Denial e resgatar eles. Sim, a Cleo e a Gullia são almas gêmeas, mas almas gêmeas estão destinadas a se encontrarem, não a ficarem juntas, por mais que muita gente shippe elas. Enquanto isso, a Deidire, ela conseguiu escapar por conta própria. E nisso ela já estava com a cabeça totalmente mudada. Ela se enroscou nos livros e acabou aprendendo muito sobre história egípcia, sobre artefatos, sobre magia. E ela teve um sonho de estudar sobre isso, de ser arqueóloga. Quando ela escapou, ela acabou encontrando arqueólogos. E quando ela encontrou esses arqueólogos, eles chamaram ela para participar da escavação, porque viram que ela tinha muito conhecimento. E ela, como já estava há milhares de anos, sim, porque ela também foi mumificada junto com a família, ela só estava separada, sem encontrar sua família, ela pensou, nossa, o que seria mais algumas semanas? Foi junto com eles, achando que ia durar pouco tempo, só que acabaram que eles ficaram presos em uma catacumba, enquanto aquela escavação estava rolando. Não deu pra ver se eles sobreviveram, se eles eram humanos apenas, mas lá ficaram muitos anos. E depois de ser resgatada, aí finalmente ela decidiu, não vou ter mais distração, vou atrás da minha família. E nisso ela mandou uma carta pro Ramsés. Nisso a Cleo já estava estudando em Monster High, ela já estava convivendo com suas amigas, porque era nos dias atuais de Monster High. Ele recebeu a carta dela e ele ficou chocado. A Cleo e a Néfera viram como é que ficou a cara dele e sabiam que era algo sério. E ele virou pra elas e falou, a sua mãe tá voltando pra casa. E a Cleo, ela ficou muito animada, porque a Cleo é o espelho da mãe dela. A mãe da Cleo era como ela. Ela se inspirava na mãe dela. E quando a mãe dela voltou, ela tava com a cabeça totalmente diferente. Ela havia simplesmente perdido todo aquele luxo. Ela simplesmente estava uma mulher comum, muito estudiosa, querendo ser arqueóloga, porque agora ela tá realizando o sonho dela de ser arqueóloga. Pra Cleo e pra Néfera, aquilo foi muito estranho, porque ela não era mais a mãe que elas conheciam. E olha só, ela chegou fazendo lanches pra eles, e isso irritou os servos, porque os servos que fazem comida, os servos que levam eles pra cá, e quando ela fez o trabalho dos servos, eles ficaram muito irritados. Ela contou toda a história dela,
E, enfim, gente, o final foi feliz. Mas vocês sabiam disso, gente? Que a Cleo era o espelho da mãe dela, foi separada por milhares de anos da mãe dela e ainda foi mumificada viva? Uma história pesadinha pra um desenho animado, né? Mas não é a única. Comentem aí qual outra história vocês querem ver.